João 12, 27 a 28. Leemos en portugués. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Amén. Amém. Oremos al Señor. Vamos orar. Padre, nos inclinamos ante ti. Pai, nós nos inclinamos ante Ti. Con humildad. Como? Con humildad. Com humildade, Porque no somos nada. porque não somos nada. Solo tú, Señor, Só o Senhor tienes el poder tem o poder y la gracia e a graça para poder convencer para poder convencer al hombre ao homem de pecado, do pecado, de justicia, da justiça de juicio. e do juízo. Tú has enviado al Espíritu O Santo Senhor enviou o Espírito Santo para convencernos para nos convencer y traernos a los pies de Cristo. e para nos trazer aos pés de Cristo. Que esta palabra sirva Que essa palavra sirva para traernos para nos trazer a los pies de Cristo. aos pés do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Amém. Anoche compartíamos Na noite passada nós compartilhávamos sobre el propósito del mal en el mundo. sobre o propósito do mal no homem. El mal existe O mal y existe también existe Dios. e também existe Deus. Y el mal no se origina en Dios. O mal não se origina em Deus, Sin embargo, Dios permite el mal. mas, no entanto, Deus permite o mal. Y tratamos de responder una pregunta. Então, nós tratamos de responder uma pergunta. Los cristianos y la Biblia dice, y los cristianos decimos, Nós e os cristãos e a Bíblia, nós dizemos que Dios es bueno. que Deus é bom. Entonces la crítica es Então, a crítica é, que si Dios es bueno, se Deus é bom, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? por que há tanto mal no mundo? La pregunta también para los mismos cristianos. A pergunta também para nós mesmos, cristãos. ¿Por qué Dios permite el mal? Por que Deus permite o mal? Es una pregunta muy difícil. É uma pergunta muito difícil. Sin embargo, Dios no se queda en silencio. Mas, no entanto, Deus quer nos fazer conhecer. Y decíamos que a través de la Biblia, E diz que, através da Bíblia, cada historia cada história nos relata cómo Dios, nos relata como Deus, de nuestras tragedias, das nossas tragédias, puede tejer con hilo de oro Ele pode tecer com fios de ouro una historia maravillosa. uma história maravilhosa. Siempre el Señor convierte la muerte en vida. E o Senhor sempre converte a morte em vida. Convierte el lamento en danza. E converte o lamento em dança. Y esta es nuestra historia. Essa é a nossa La história. historia de cada cristiano. A história de cada cristão. Que en nosotros sucedió un milagro. E conosco aconteceu um milagre. Nosotros estábamos muertos en delitos y Nós pecados. estávamos mortos em delitos e pecados. Nosotros éramos hijos de ira, Nós éramos filhos da ira, hijos de desobediencia. filhos da desobediência. Éramos hijos de perdición. Éramos filhos da perdição. Y había muchos títulos negativos para nosotros. E tinha muitos títulos ainda negativos para nós. Muchas características Muitas características que nos retrataban que nos retrata como personas corruptas que como pessoas y corruptas como personas que tenemos una corrupción total en nuestra vida. como pessoas que temos uma corrupção total em nossa vida. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Estávamos longe da vida de Y Deus. esta era nuestra tragedia. Essa é a nossa tragédia. Pero Dios transformó esta tragedia Mas Deus transformou essa y tragédia quitó todos esos títulos negativos. e nos livrou de todos os títulos negativos. Y de pecadores nos hizo santos. De pecadores Ele nos fez santos. Y de hijos de perdición nos ha hecho hijos de salvación. De filhos da perdição para filhos de adoção, filhos. Y éramos hijos de las tinieblas y ahora somos hijos de la luz. Nós éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. También dice la Escritura que éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de A Dios. Escritura também diz que nós éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Entonces es muy grande el cambio que ha habido en nuestras vidas. Então houve uma grande mudança nas nossas Y en vidas. eso se comprueba una vez más E isso se comprova mais uma vez, que el mal que o mal existe existe
para mostrar la gloria de Dios, para mostrar a glória de Deus, para mostrar el poder de Dios. para mostrar o poder de Deus. Si el mal no existiera, Se o mal não existisse, no tendríamos un cuadro comparativo, nós não poderíamos ter um quadro comparativo. no tendríamos cómo comparar la grandeza de Dios. Nós não teríamos como comparar a grandeza de Deus. Por ejemplo, el Pablo en Romanos dice Por exemplo, Paulo em Romanos diz: que donde abundó el pecado, aonde abundou o pecado, sobreabundó la gracia. superabundou a graça. Entonces, es verdad que abundó el pecado, É verdade que abundou o pecado, pero también sobreabundó la gracia. mas também sobreabundou a graça. Eso coloca a Dios en una posición maravillosa. Isso coloca Deus numa posição maravilhosa. Entonces Dios tiene un propósito para que el mal exista. Então Deus tem um propósito porque o mal existe. Dios quiere revelarse, Deus quer se revelar, quiere mostrarse. Ele quer se mostrar. Entonces hablábamos de 3 tipos de males. Então nós falamos ontem de 3 tipos de mal: El mal natural, o mal natural, el mal moral o mal moral y el mal sobrenatural. e o mal sobrenatural. Vamos a hablar un poco del mal natural. Vamos falar um pouquinho do mal natural. Este mal es un mal que no es personal. Esse mal não é um mal pessoal. Y el hombre poco tiene que ver con ese mal, E o homem tem pouco a ver com esse mal, excepto el pecado, exceto o pecado. porque el pecado muchas veces causa también el mal natural. Porque o pecado muitas vezes também causa o mal natural. El mal natural tiene que ver con los males que hay aquí en la tierra, O mal natural tem a ver com os males que há aqui na terra. los terremotos, Os terremotos, los incendios os forestales, incêndios florestais, los tsunamis, os tsunamis, las enfermedades. as enfermidades. Y todo esto vino por una causa, E tudo isso veio por causa de uma causa. que Dios maldijo la tierra. Porque Deus amaldiçoou a terra. Y eso fue a causa del pecado del hombre. E esse foi por causa do pecado do homem. Cuando el hombre pecó, Quando o homem pecou, Dios maldijo la tierra. Deus amaldiçoou a terra. Maldita será la tierra, dijo Dios. Maldito seja a terra. Entonces, junto con maldecir la tierra, Junto de Deus amaldiçoar a Dios terra, maldijo a la serpiente. Deus amaldiçoou a serpente. Serpiente, el diablo, A serpente é o diabo. es una criatura maldita por Dios. Ela é uma criatura maldita por Deus. Y ese es el mal sobrenatural. Esse é um mal sobrenatural. Pero Dios también maldijo al hombre Mas também Deus amaldiçoou o homem y también maldijo a la mujer. e amaldiçoou a mulher. Así nosotros vivimos en una tierra que está maldecida. Então nós passamos a viver numa terra que estava amaldiçoada. No obstante, Dios sujetó la tierra. Nem tanto. Dios sujetó la tierra. Sujeta. Sujeta a terra. Deus não sujeita toda a terra, ou sujeita. La sujeta. Toda a terra está sujeita a essa maldição. Está sujeta a vanidad. A vaidade. Como dice Romanos capítulo 8, Como diz Romanos capítulo 8, que la creación fue sujeta a vanidad que a criação ficou sujeita à vaidade por causa del que la sujetó en esperanza. por causa daquele que a sujeitou. Entonces la tierra tiene una esperanza A terra tem uma esperança. y la tierra está gimiendo por ese día de liberación. Então a terra está gemendo por esse dia de livramento. También nosotros gemimos para que llegue aquel día de la manifestación de los hijos de Dios. Também nós estamos gemendo para que chegue esse dia da manifestação dos filhos de Deus. Entonces nosotros tenemos que aceptar que vivimos en una tierra que está maldecida, Então nós temos que aceitar que vivemos numa terra que está amaldiçoada, con hombres maldecidos com os homens amaldiçoados, y con un ser como es Satanás el diablo que también está maldecido. como esse ser Satanás, diabo, que também está amaldiçoado. Entonces Dios ha cambiado nuestras tinieblas en luz Deus nos transformou das trevas para a luz y nos dio armas poderosas e nos deu armas poderosas para luchar contra el mal. para lutar contra o mal. Ahora, cuando el mal natural Quando o mal natural se manifiesta en el mundo, se manifesta no mundo, nosotros tendríamos que preguntarnos por qué Dios permite estos males. aí a gente pergunta, por que Deus permite esses males? Recientemente tuvimos un terremoto en el norte de Chile Recentemente nós tivemos terremoto no norte do Chile. y muchas casas quedaron muy destruidas. Muitas casas ficaram destruídas. No hubo tanto daño en las personas, Não teve muito problema com as pessoas, pero sí muchos daños materiales. mas teve muitos danos materiais. También hubo un incendio forestal, Também houve incêndio florestal, donde se quemaron más de 2.000 viviendas, casas. onde se queimaram mais de 2.000 casas. Ese incendio se provocó por unos pájaros que estaban en unos cables de corriente eléctrica. Isso ocorreu por causa de uns pássaros que estavam nos fios de alta tensão. El viento
juntó los cables Os ventos juntaram os cabos. y hubo una corriente que encendió esos pájaros que estaban ahí parados. Houve curto-circuito e se incendiou aqueles pássaros. Y los Eles pájaros caíram cayeron a las hojas secas e começaram y a... comenzó el incendio. ¿Dios podría detener eso? Deus poderia impedir isso? Nosotros los cristianos decimos que sí, Sim, sim, Deus poderia. porque conocemos que Dios es poderoso. Sim, porque nós conhecemos que Deus é poderoso. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace? Mas por que Deus não fez? Vamos a encontrar una respuesta en el libro de Amós, Vamos encontrar uma resposta no livro de Amós. capítulo 4. Amós, capítulo 4. Amós, depois de Joel, antes de Obadias. El verso 6. Capítulo 4, verso 6. Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Sigamos hasta el verso 11. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram vagabundas 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hacíamos? Então, qual é a resposta da pergunta que nós fizemos? Porque Dios envió a Israel Porque Deus enviou a Israel juicios juízos. usando estos males naturales, Ele usou esses maus naturais, como es la sequía, como como a seca, como también abundante lluvia, como também muita chuva, la langosta y las plagas, os gafanhotos ou as pragas. y también mató a sus jóvenes a espada, dice. Matou também, como ele disse, os jovens à espada. ¿Cómo es que Dios trajo ejércitos extranjeros para que mataran a espada a los jóvenes de Israel? Deus trouxe os exércitos estrangeiros para matar os jovens de Israel. ¿Por qué Dios hace esto? Mas por que Deus fez isso? Porque Israel era el pueblo de Dios Porque como assim se Israel era o povo de Deus? y Dios le había pedido a ellos Mas Deus pediu a eles que entraran en Canaán que eles entrassem em Canaã y que expulsaran a las familias de e Canaán. que expulsassem aquelas famílias de Canaã, aqueles povos. Había riesgo de muerte para esas familias. Deus fez juízo de morte sobre aquelas famílias. Y esta es la crítica que hace el incrédulo. E a crítica que os incrédulos fazem. ¿Cómo es que Dios se compromete en matar gentes? Como que Deus se compromete a matar pessoas? No pueden comprender la justicia de Dios. Eles não podem compreender a justiça de Deus. Ahora Dios escogió a Israel para desalojar a esos pueblos. Mas Deus escolheu Israel para desalojar esses povos. Ahora considere usted lo que voy a decir. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Jericó era la primera ciudad por donde iban a entrar. Jericó era a primeira cidade quando eles entraram na terra. Y Josué envió a los espías. E Josué enviou os espias. Y había una mujer en los muros de Jericó. E havia uma mulher na cidade de Jericó. Esa era una mujer ramera. Era uma mulher prostituta. Y ella, cuando supo que venía el pueblo de Dios, Quando ela soube que o povo de Deus vinha, ¿qué pensó ella? o que ela pensou?
Viene el Señor de los ejércitos, Vem o Senhor dos Exércitos, el poderoso, o poderoso, el altísimo, o Altíssimo, el que sacó al pueblo de Israel del imperio de los egipcios. o mesmo que tirou Israel do império do Egito. Este pueblo es un pueblo poderoso Esse povo é um povo poderoso, porque tiene un Señor poderoso. porque eles têm um Senhor poderoso. Entonces aquí no hay nada que hacer, hay que entregarse, hay que rendirse. Então aqui não há nada para fazer, nem para se defender, mas para se entregar. Si una mujer como ella pensó de esa manera, Se uma mulher como ela pensou dessa maneira, no era lo que tenía que haber hecho todos los habitantes de Canaán. isso não era o que teria que acontecer com todos os habitantes de Canaã? Y cuando Dios destruyó la ciudad de Jericó, E quando Deus destruiu a cidade de Jericó, lo hizo sin armas. Y Dios lo hizo sin armas. sem armas, Deus fez isso sem armas. Entonces los muros cayeron, Os muros caíram, tan solo porque el pueblo y los sacerdotes dieron giros a la ciudad tão somente os homens e os sacerdotes deram volta na cidade y gritaron, viva Jehová, e gritaram, viva Jeová, y los muros cayeron. e os muros caíram. ¿Acaso ese testimonio Por acaso esse testemunho no es poderoso não é poderoso para que la gente tuviera temor delante de Dios que as pessoas tivessem temor y diante la de Deus gente clamara por e misericordia as pessoas tivessem clamado por y misericórdia Dios les habría perdonado la vida, e Deus não teria perdoado aquelas vidas como lo hizo con Rahab la ramera y toda su da familia? mesma maneira como ele fez com aquela prostituta Raabe e toda a sua família? Porque Dios es bueno y es misericordioso. Porque Deus é bom e é misericordioso. Tan pronto como Él ve una alma arrepentida, el Señor perdona los pecados. Qualquer pessoa perdida que se coloca diante do Senhor, o Senhor perdoa os seus pecados. ¿Y por qué era tan grande este mal para los cananitas? E por que era tão mal esse grande para os cananitas? Porque los cananitas eran idólatras. Porque os cananitas eram idólatras. Adoraban un ídolo que se llamaba Moloch. Eles adoravam um ídolo que se chamava Maloque. Era un gigante de hierro Ele era um gigante de ferro. con un horno en el estómago. Ele tinha um forno no estômago. Y ahí encendían fuego en la noche. E eles colocavam fogo lá à noite. Y ese ídolo se encendía en la noche al rojo vivo. E à noite ele ficava vermelho, vivo, como um vermelho vivo. Y con los brazos extendidos. E com os braços estendidos, Los cananitas os cananeus, ofrecían doncellas desnudas en los brazos eles colocavam donzelas nuas nos braços y la ofrecían a ese ídolo. e ofereciam a esse ídolo. Y esas doncellas morían ahí de esa manera, quemadas. E elas morriam ali naqueles braços incandescentes, queimadas. Entonces Dios, en su justicia, Então Deus, na sua justiça, porque estos pueblos cananeos eran semitas, porque esses povos cananeus eram semitas. y los semitas son también de alguna manera el linaje de aquellos que descendían de Noé. Esses semitas, de uma maneira, eles eram da linhagem de Noé. Y cómo se habían desviado. E como que eles se desviaram? Y Dios tenía que manifestar su justicia Deus tinha que manifestar a sua justiça para corregir este mal tan grande. para corrigir esse mal tão grande. Entonces Dios usa a Israel para eso. Então Deus usa Israel para isso. Pero ¿qué aconteció después de muchos años? Mas o que aconteceu depois de muitos anos? En el tiempo de Amós, No tempo de Amós. siglo VIII antes de Cristo. Quantos? Siglo VIII antes de Cristo. 8 séculos antes de Cristo. ¿Qué aconteció? O que aconteceu? Cuando Dios habla con Israel en ese tiempo, Quando Deus fala com Israel nesse tempo, le dice, ustedes ele fala: vocês han hecho mucho mal têm feito muito mal. y el mal de ustedes E o mal de vocês es más grande que el mal de las naciones. é maior do que o mal das nações. O sea, Israel se había convertido también a los ídolos Ou seja, Israel também se converteu aos ídolos. y adoraban a ese ídolo E adoraram esse ídolo que adoraban los cananitas. que os cananeus adoravam. Y también adoraban a Astarte, que era la diosa de la fertilidad. Eles também adoravam Astarote, que era a deusa da fertilidade. Y se encendían en orgías. E eles faziam orgias. Y de esa manera ellos se emborrachaban. E dessa maneira eles ficavam bêbados. Y en los lugares altos de los montes de E Israel, nos montes, nos lugares altos, ellos cometían todo tipo de pecados, eles cometiam todo tipo de pecado. habiéndose olvidado completamente del Dios que los había salvado. Eles se esqueceram totalmente daquele Deus que tinha salvo eles. Por eso Dios los entregó a ellos
Por isso Deus os entregou en manos de los asirios na mão dos assírios y también en manos de los babilonios. e também na mão dos babilônios. Ellos que habían sido instrumento para salvar a las naciones, A Israel, que era para ser um instrumento para salvar as nações, se volvieron más corrompidos que las se naciones. tornaram mais corrompidos que as outras nações. Entonces el juicio de Dios también cayó sobre ellos. Então o juízo de Deus também caiu sobre eles. Y cuando usted lee la palabra de Dios, Então quando você lê a palavra de Deus, usted no puede menos que alegrarse con los juicios de Dios. então você também tem, você não pode pode ou você Usted tiene que alegrarse. você tem que se alegrar com os juízos de Deus. Usted no puede encontrar que Dios es injusto. Você não pode dizer que Deus é injusto. Si usted es creyente en el Señor, Se você é um crente no Senhor, usted va a unir su corazón al corazón de Dios você vai unir o seu coração ao coração de Deus. y va a decir junto con los creyentes de la Biblia: E você vai dizer junto com os crentes da Bíblia: justos y verdaderos son tus caminos. justos e verdadeiros são os seus caminhos. Amén. Amém? Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Entonces, estos terremotos, Então esses terremotos, estos tsunamis, esses tsunamis, que a veces muere mucha gente. que às vezes morre muita gente. Acá en Chile, gracias a Dios, no murió nadie, Aqui no Chile ninguém morreu, pero se destruyeron muchas casas. mas houve muita destruição nas ¿Cuál es el casas. propósito de Dios con permitir estos males naturales? Então, qual é o propósito de Deus para que esses mal naturais sejam Es permitidos? que la gente se vuelva al Señor, Que as pessoas se voltem para o Senhor. que la gente se arrepienta de sus pecados, Que as pessoas se arrependam do seu pecado. porque no es por casualidad Não é por casualidade que la ciudad de Iquique, que a cidade de Iquique, que fue donde ocurrió el terremoto, onde ocorreu esse terremoto, y la ciudad de Valparaíso, e a cidade de Valparaíso, donde ocurrió el incendio, onde ocorreu esse incêndio, están peor que Sodoma y Gomorra. estão pior que Sodoma e Gomorra. Usted, después que vuelve de las reuniones en la noche, Depois que os irmãos voltam da reunião da noite, usted puede ver en las calles de estas ciudades você pode andar nas ruas da cidade, muchos de estos travestis, desses travestis, você pode ver muito desses travestis, mucha gente de ese tipo en las calles. muita gente desse tipo nas ruas, Y lo que es más, e ainda mais, algunos hermanos nuestros alguns irmãos nossos de la iglesia en Iquique, da igreja de la Iquique, iglesia en Iquique tiene como 180 hermanos, na igreja de Iquique tem mais ou menos 180 irmãos. y salen por las noches los hermanos a buscar a los perdidos, Eles saem à noite para buscar os perdidos. y llevan café, llevan sándwich, Eles levam sanduíche, y café conversan con los e perdidos. conversam com eles, com esses perdidos. Encuentran a mucha gente en las calles, Eles encontram muitas pessoas na rua. gente que no tiene casa, Pessoas que não têm casa. que por el tráfico de drogas y el alcohol y todas esas cosas han perdido todo. Por causa de tráfico de drogas, por causa de álcool, eles estão todos perdidos. Y los hermanos me han dicho a mí E os irmãos têm dito ao irmão que el 99% de esas personas que 99% dessas pessoas, conocen la religión evangélica, eles conhecem a religião evangélica, conocen a los pastores, conhecem os pastores. alguna vez estuvieron en esas iglesias. Algumas vezes já estiveram nessas igrejas. Yo también he visitado muchas veces la cárcel de mujeres de Santiago Eu também tenho visitado muitas vezes a prisão de mulheres em Santiago. y tengo contabilizado que el 75% de las mujeres que están prisioneras E tenho contabilizado que 75% das mulheres prisioneiras son ex evangélicas pentecostales. são ex-evangélicas pentecostais. ¿Qué pasa con eso, hermano? O que acontece, irmãos? Esas personas nunca escucharon el evangelio. Essas pessoas nunca escutaram o evangelho. Esa gente fue solamente a las iglesias a buscar algo, pero no a buscar a Dios. Essas pessoas não foram buscar Deus, eles foram buscar algo. Este es el evangelio que se predica desde Estados Unidos para Sudamérica. Esse é um evangelho que tem sido pregado dos Estados Unidos para a América do Sul. El evangelio de la prosperidad. O evangelho da prosperidade. El evangelio de promesas baratas, de cosas que ofrecen. O evangelho de coisas baratas que oferecem. Y Pablo dice que si alguien predica un evangelio diferente, E Paulo disse que se alguém prega um outro evangelho, sea anatema. que seja anátema. Entonces hay un solo evangelio, Há um só evangelho, un verdadero um evangelio. verdadeiro evangelho. Y este evangelio tiene que ver Esse evangelho tem a con ver que Dios es justo. Com que Deus é justo. Y por la justicia de Dios, E por causa da justiça de Deus, porque Dios es santo, porque Deus é santo, Él no puede permitir el pecado Ele não pode permitir o pecado. y Él no se complace con que las personas se deleiten en el pecado, E Ele não tem prazer que as pessoas
se envolvam com o pecado. Cuando el Señor ha salvado a una persona, Quando o Senhor salva uma pessoa, el Señor quiere que esa persona sienta como Él siente, quer que essa pessoa sinta como ele sente, que ame lo que Él ama que ele ame como a quem ele ama y que desprecie lo que Él desprecia. e que despreze a quem ele despreza. Entonces aquí entramos en un asunto que tiene que ver con el mal moral. Agora nós entramos num assunto que tem a ver com o mal moral. El mal moral es el que ha causado el desastre natural. O mal moral? Ha causado el desastre natural. O mal moral é que causa esses desastres naturais. El mal moral es el pecado que está en todos los seres humanos. O mal moral é o pecado que está em todos os seres humanos. Y ya hablamos de todos los títulos negativos que tiene el ser humano sin Cristo. E falam de todos os títulos negativos. Falamos de todos os títulos negativos Que tienen las personas sin Cristo. que tem a pessoa sem Cristo. Entonces el mal existe. Então o mal existe. Nosotros no podemos calcular cuán grande puede ser este mal en el ser humano. Nós não podemos calcular, irmãos, o tamanho desse mal no homem. Solamente cuando nos sentamos a escuchar las noticias. Quando nós sentamos para escutar as notícias, Casi la mayor parte del tiempo nos están informando de crímenes, de accidentes, a maior parte do tempo eles nos informam de crimes, de acidentes, muchas muertes, muitas mortes, muchas enfermedades, muitas enfermidades, muchas cosas que son provocadas por el hombre. muitas coisas que são provocadas pelo homem. Supimos de una mujer en Chile Nós soubemos de uma mulher no Chile, hace los días pasados nesses dias passados, que ella reaccionó contra su marido. que ela teve uma reação contra o seu marido, Porque su marido había hecho algo muy malo contra ella. porque seu marido fez algo muito mal contra ela. Parece que había tomado un dinero de una herencia de ella y Parece que ele tomou dinheiro de uma herança que ela había tinha. malgastado ese dinero. Ele gastou mal. Y no sé qué otras cosas. E não sei, mas pode ter mais alguma coisa. La mujer pensó cómo vengarse A mulher pensou, como eu vou me vingar dele? y ella mató al marido E ela foi e matou o marido. y lo cortó en pedazos E cortou ele em pedaços. y lo colocó dentro de una olla hirviendo, E colocou ele dentro de un fondo grande, un tambor con agua tambor. hirviendo. Ahí Ahí colocó al marido. Ali ele colocou aquele marido. Y esa fue la venganza que ella tomó. E essa foi a vingança dela. Y después ella se entregó a la justicia. E depois ela se entregou à justiça. Hay otro caso muy parecido Também há outro caso muito parecido, que conocí en Colombia estos días. que eu fiquei sabendo na Colômbia esses dias. Un hombre castigó a su mujer, Homem bateu na sua mulher, le castigou, golpeó la cara, bateu na cara dela. porque ella sabía que él esa noche iba a salir con su amante. Porque ela ficou sabendo que naquela noite ele iria sair com sua amante. Ella trató de impedirlo, Ela trató de impedir eso. ela tratou de impedir ele. Y él la golpeó E ele bateu nela. y se fue con la amante. E foi com a amante. Después de 3 días él volvió a la casa. Depois de 3 dias, ele voltou para casa. Volvió completamente borracho Voltou todo bêbado. y durmió en una hamaca. Ele dormiu numa maca. Y la mujer en esos días pensó cómo vengarse. E a mulher, nesse dia, pensou como ia se vingar dele. Ella cosió la hamaca con unos cordeles. Costurou a maca con cordeles. com corda, com cordão. Estando el hombre dormido en la hamaca. Quando ele estava dormindo na maca, Y luego ella echó a hervir agua. ela colocou água para ferver. Y colocó el agua hirviendo sobre el cuerpo del hombre. E colocou a água fervendo, jogou sobre ele. Esas cosas Essas coisas hablan del mal moral que hay en el ser humano. do mal moral que existe no homem. Perdone que haya tocado casos de mujeres, Perdão que eu tenha falado de casos de mulheres. pero hay casos de hombres que es mucho peor. Há casos de homens que são muito piores. Aunque no hay diferencia entre hombre y mujer, Ainda não há diferença entre homem e mulher. porque el mal está en todos nosotros. Porque o mal está em todos. Nosotros no sabemos exactamente cómo podríamos reaccionar nosotros ante un mal tan tremendo. A gente nunca sabe qual seria a nossa reação de um mal tão tremendo. En Auschwitz, en ese centro de torturas de Alemania, Em Auschwitz, nesse centro de tortura na Alemanha, un médico amarró los pechos de una mujer, de una madre que tenía un bebé, un menino, um médico amarrou os peitos de uma mãe que tinha uma criança, tan solo para
calcular cuánto peso pierde un bebé somente para saber quanto peso perde um bebê sin la leche materna. sem o leite materno. Quanto ele perde de peso sem o leite. Entonces empezó a hacer eso día tras día Ele começou a fazer isso dia a dia. y el bebé iba perdiendo peso. E o bebê ia perdendo peso. La madre no tenía con qué alimentarlo. A mãe não tinha como alimentar. Ella untaba pan en café y le daba agua con café a ese bebé. Ela pegava pão e punha na água, no café e dava para o bebê. Una amiga de ella le dijo que matara el bebé. Uma amiga dela disse para ela matar o bebê, Ella no quería hacer eso, mas ela não queria fazer. pero la presión en que se vivía ahí era tan grande A pressão que existia ali era tão grande que ella mató al bebé. que ela acabou matando o bebê. Y el bebé fue a dar a la basura. E o bebê foi jogado no lixo. El médico, cuando se enteró de esto, E quando o médico ficou sabendo disso, fue a buscar el bebé a la basura ele foi buscar o bebê lá no lixo y lo trajo para pesarlo por última vez. e trouxe ele para pesar a última vez. ¿Cuánto peso había perdido? Quanto que ele tinha de peso naquele momento. No podemos imaginar cuán grande puede ser la crueldad del ser humano. Irmãos, nós não podemos saber quão grande é a maldade no ser humano. Un rabino dijo, hablando de Auschwitz, Rabino, falando de Auschwitz, dijo que ahí los 10 mandamientos eran al revés. Lá diz que os 10 mandamentos eram ao contrário. Porque los 10 mandamientos hablan de no matar. Que os 10 mandamentos falam de não matar. No matarás. Não matarás. Pero ahí era al revés. Era ao contrário. Mata. Mata. Entonces, ¿cuál es el remedio de Dios para el mal moral? Qual é o remédio de Deus para o mal moral? Entonces, la revelación de Dios es el remedio para el mal moral. A revelação de Deus é o remédio para o mal Y moral. esto es lo que encontramos en la Biblia desde un principio. É isso que nós encontramos na Bíblia desde o princípio. El conocimiento de Dios. Que o conhecimento de Deus. Nosotros no podríamos conocer a Dios Nós não poderíamos conhecer a Deus si Dios no se muestra quién es Él. se Deus não se mostra quem Ele é. Entonces la historia que aparece en la Escritura, la historia de la salvación, A história da salvação tiene que ver con salvarnos del mal moral. tem a ver com nos salvar do mal moral. Porque el mal moral tiene que ver con el pecado del ser humano. O mal moral ele tem a ver com o pecado do ser humano. Y entonces, ¿qué hace Dios para salvarnos del mal moral? Então, o que Deus faz para nos salvar do mal moral? Él nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Ele diz que nos criou a sua imagem e semelhança. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que conocer cómo es Dios. Então, nós como cristãos temos que conhecer como Deus Por eso é. el Señor dice, esta es la vida eterna, Por isso que Deus disse, esta é a vida eterna. que te conozcan a ti, Que te conheçam a ti, único Dios verdadero, o único Deus y verdadeiro, a Jesucristo, e a Jesus Cristo, a quien has tu enviado. enviaste. Entonces, el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo Então, o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo es la respuesta de Dios para el mal é a resposta de Deus para o mal moral. para o mal moral. Pero Dios también, andando el tiempo, Deus também, andando no tempo, Él muestra un patrón de conducta ele mostra um padrão de conduta que tiene que ver con la moral de Dios. que tem a ver com a moral de Deus. Porque si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, Porque se nós fomos feitos à imagem de Deus, entonces tenemos que parecernos a Dios. nós temos que parecer com Ele. Y entonces, como Dios es un ser moral, Como Deus é um ser moral, nosotros también tenemos que parecernos a Él en la moral. nós também temos que parecer com esse Deus moral. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber qué está bien y qué está mal Mas como que nós podemos, por nós mesmos, saber o que está bem e o que está mal? si Dios no existe? Se Deus não existe, Si Dios no existiera, se Deus não existisse, no hay cómo saber qué está bien y qué está mal. não haveria como nós sabermos o que está bem e o que está mal. Por eso las religiones que no tienen a Dios, Por isso que as religiões que não têm a Deus, o que tienen un Dios extraño, ou que têm um Deus estranho, no pueden entender por qué algunas cosas están mal eles não podem entender por que algumas coisas estão mal. desde el punto de vista cristiano, según ellos están mal. Do ponto cristão, Desde el punto de vista cristiano, do ponto de vista cristão, estas religiones estas religiões piensan que algunas cosas están mal. pensam que alguma coisa está mal. Y nosotros como cristianos E nós, como cristãos, juzgamos que ellos están mal. nós julgamos que eles estão mal. Por ejemplo, nosotros juzgamos que la cultura hindú
Por exemplo, nós julgamos que a cultura hindu, hasta antes de la llegada de los ingleses, até antes da chegada dos ingleses, en la cultura hindú las mujeres, cuando el hombre moría, tenía que morir la mujer también, la esposa. quando o homem morria na cultura, a mulher também tinha que morrer com ele. Eso es una cosa que para nosotros como cristianos está absolutamente mal. Isso nós como cristãos é uma coisa que está completamente errada, mal. Entre los musulmanes, Entre os muçulmanos, ellos privan a las mujeres eles privam as mulheres del placer sexual. do prazer sexual. Ellos hacen una operación en el órgano genital de la E mujer eles fazem uma cirurgia no órgão genital da mulher. y no permiten que la mujer jamás sienta el placer E sexual. não deixam a mulher jamais sentir prazer sexual. Cuando un médico habló sobre ese asunto en un libro que se llama El paisaje moral, Quando médico citou sobre isso num livro que se chama Paisaje Moral, Paisagem Moral, acusando eso como algo perverso, acusando isso como algo perverso, las mujeres musulmanas llamaron a este doctor as mulheres muçulmanas chamaram esse doutor. para decirle, ¿quién le dijo a usted que eso está mal? Mas quem disse para você que isso está errado? Entonces entendemos una cosa, que la moral no tiene sentido sin Dios. Então nós temos que entender que a moral não tem sentido sem Deus. Por tanto, esas religiones que no tienen al Dios verdadero Por isso que as religiões que não têm o Deus verdadeiro, nunca podrán comprender por qué lo que ellos estaban haciendo está mal. eles nunca poderão compreender o que eles estavam fazendo de mal. Solo el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, É só o Deus pela Bíblia, o Deus cristão. Nosotros tenemos un concepto de la moral Nós temos conceito de moral, porque Dios nos ha dado su ley porque Deus nos tem dado sua y lei. el resumen de esa ley está en los 10 mandamientos. E o resumo dessa lei está nos 10 mandamentos. Y el resumen de los 10 mandamientos está en aquellos 2 mandamientos E o resumo dos 10 mandamentos está naqueles 2 mandamentos, que tiene que ver con amar a Dios que tem a ver com amar a Deus y amar al prójimo. e amar ao próximo. Eso es toda la ley. Isso é toda a lei. Y el amor entonces establece un patrón de conducta. O amor, então, El amor a Dios y el amor al ser humano. o amor a Deus e o amor ao ser humano é padrão de conduta. Ahora, el pueblo de Israel, O povo de Israel, que recibió la ley, que recebeu a lei, nunca pudo sujetarse a la ley. eles nunca puderam se sujeitar à lei. Porque el problema del mal moral que hay en el ser humano Porque o problema do mal moral que há no ser humano no le permite obedecer una ley tan alta. não permite que eles obedeçam uma lei tão alta. Entonces Pablo dice en el Nuevo Testamento Então Paulo disse no Novo Testamento que la carne, que a carne, hablando de la naturaleza humana, falando da natureza humana, la carne no se sujeta a la ley de Dios. a carne não se sujeita à lei de Deus. Pero más dramático que eso es que tampoco puede. Mas mais dramático que isso é que não pode. La carne no se sujeta a la ley de Dios, A carne não se sujeita, ni tampoco puede. nem em verdade o pode ser. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios le dio la ley sabiendo que la carne no iba a poder sujetarse a la ley? Então alguém pode perguntar, mas por que Deus deu a lei se a carne não pode se sujeitar à ¿Por lei? qué Dios le da una ley moral al hombre cuando el hombre no tiene en su naturaleza la capacidad de obedecer esa ley moral? Por que Deus dá uma lei moral para o homem se o homem não tem em sua própria natureza condições para obedecer essa lei moral? Ahora, Dios sabe perfectamente que el hombre no puede, Deus sabe perfeitamente que o homem não pode. pero quien no sabe que no puede es el hombre. Mas o homem é que não sabe que não pode. Porque el ser humano no tiene conciencia de su condición moral. Porque o homem não tem consciência da sua situação moral. No sabe que está muerto en sus delitos y pecados. Ele não sabe que está morto em seus delitos e pecados. Él no tiene conciencia que está bajo la ira de Dios. Ele não tem consciência que está debaixo da ira de Deus. El ser humano no percibe cuán lejos se encuentra de Dios. O homem não sabe quão distante ele está de Deus. Por eso Dios le tiene que mostrar su pecado a través de la ley. Então Deus tem que mostrar o seu pecado através da lei, A través del patrón de conducta, através do padrão de conduta. Dios quiere mostrarle al hombre Deus quer mostrar ao homem cuál es su condición. qual é a sua condição. Entonces, Dios no le dio la ley al hombre para salvarlo del mal moral, Deus não deu a lei ao homem para salvar ele do mal moral, sino para mostrarle cuán grande es el mal que hay dentro de él. senão para mostrar
quão grande é o mal que está dentro dele. La ley de Dios no me ayuda a ser mejor persona. A lei de Deus não me ajuda a ser uma pessoa melhor. No me ayuda. Não me ajuda. La ley de Dios no me perfecciona. A lei de Deus não pode me aperfeiçoar. La ley de Dios me muestra cuán corrupto soy yo. A lei de Deus me mostra quão corrupto eu sou. Cuán perdido estoy yo. Quão perdido eu estou. Cuán grandes son mis tinieblas. Quão grandes são as minhas trevas. La luz de Dios me alumbra mis tinieblas. A luz de Deus me ilumina minhas trevas. Entonces cuando yo estoy frente a la ley de Dios, Então, quando eu estou diante da lei de Deus, yo caigo como muerto, eu caio como morto. porque la ley me condena. Porque a lei me condena. El patrón de conducta de Dios me condena. O padrão de conduta de Deus me condena. Y como Dios se tomó tiempo para mostrar esto, Deus tomou tempo para mostrar isso. porque después de dar la ley, Porque depois de ele ter dado a lei, y el pueblo una y otra vez desobedeció la ley, e uma e outra vez o povo desobedeceu a lei, Dios enviaba a los profetas. Deus daí enviava os profetas. Y los profetas venían diciendo, vuélvanse a Dios. E daí os profetas vinham e diziam, volte-se para Deus. Y Dios usaba a los profetas para confrontar al pueblo con sus pecados. Deus usava os profetas para confrontar o povo com seus pecados. Entonces Dios anunciaba a través de los profetas los juicios que vendrían. Então os profetas anunciavam os juízos de Deus que havia de vir. Anunciaban juicio a las naciones vecinas. Ele anunciava os juízos às nações vizinhas. Entonces los profetas decían, por 3 pecados de Damasco Então os profetas diziam, por 3 pecados, va a suceder tal y tal cosa. porque tem feito tal e tal coisa. Entonces los profetas venían trayendo el juicio de Dios al pecado de estos pueblos, de estas O naciones. profeta, ele tinha essa função de trazer o juízo de Deus sobre o pecado dessas nações. Y también había juicio al pueblo de Dios. Mas também o povo de Deus, por causa da desobediência, tinha também o juízo. Y una vez más, E mais uma vez, ni con la ley, ni con los males naturales nem com a lei, nem com os males naturais, y los juicios de Dios, os juízos de Deus. porque los juicios de Dios eran a través de estos males que vendrían sobre estas naciones, E os juízos de Deus vinham com esses males que vinham sobre as nações. pero ni con la ley ni con los juicios de Mas Dios nem com a lei e nem com os juízos de Deus. la gente se volvía al Señor, As pessoas se voltavam e se arrependiam. excepto algunas veces Somente algumas vezes se volvían. eles se voltavam. Acuérdese de Nínive cuando Dios envió al profeta Jonás. Quando Deus enviou o profeta Jonas, y Nínive se volvió al Señor. e Nínive se voltou para o Y Senhor. Dios evitó el juicio. E daí evitou o juízo. Porque Dios siempre que ve que las personas se vuelven a Él, Porque todas as vezes que as pessoas se voltam para Ele, Dios perdona los pecados. Deus perdoa os pecados. Y los judíos tenían la posibilidad de volverse vez tras vez. E os judeus tinham essa possibilidade de se voltar para Porque Deus. ellos, a través del culto, Porque através do culto, a través de las ofrendas, através das ofertas, de los sacrificios de dos animales, sacrifícios de de los animais sacrificios por el pecado, e o sacrifício pelo pecado, ellos se ponían a cuentas con Dios. eles acertavam a sua conta com Deus. No obstante, el mal moral seguía dentro de ellos. Apesar do mal moral continuar dentro deles, Pero había una forma de que el mal moral no los dejara separados de Dios. havia uma forma que esse mal moral não deixasse eles separados de Deus. Entonces eso era a través del culto. E isso é através dos cultos. Pero hubo otra manera que Dios usó para atraer al pueblo hacia Él. Uma outra maneira que Deus usou para fazer o povo tornar para Ele, Eso lo encontramos en los libros de sabiduría. nós encontramos nos livros de sabedoria. Este es el libro de Job, O livro de Jó, el Salmos, os Salmos, el libro de o Proverbios, Provérbios, el libro de Eclesiastés livro de y Eclesiastes Cantar de los Cantares. e Cantar dos Cantares. En estos libros, Nesses livros, Dios no habla así como habla con la ley. Deus não fala assim como fala na lei. En la ley Dios habla de una manera drástica, Na lei ele deu algo de maneira de manera enérgica, enérgica, fuerte, forte, golpeada. firme. No matarás. Não matarás. Así habla Dios en la lei. Assim era a lei. No codiciarás. Não cobiçarás. No hurtarás. Não No hurtarás. No robarás. não cobiçarás. Eso. Entonces Dios habla de una manera
muy fuerte en la ley. muito forte. Pero ¿cómo habla Dios en los libros de sabiduría? Mas como que Deus fala no livro de sabedoria? Porque Dios quiere ayudar al hombre a sacar al hombre del mal moral. Ele quer ajudar o homem a tirar ele do mal moral. Y el hombre va a salir del mal moral aceptando la moral de Dios, la ley de Dios. Ele sai desse mal moral aceitando a moral de Deus, a lei de Pero Deus. Dios sabe que el hombre no va a poder aceptar la moral de Dios Deus sabe que o homem não vai poder aceitar a moral de Deus. y que el hombre no tiene condiciones para poder aceptar la moral de Dios. E que o homem nem tem condições de aceitar a moral de Deus. No obstante, Dios quiere que el hombre reconozca que él no puede. Mas Deus quer que ele reconheça que ele não pode. Porque si el hombre va a ser salvo del mal moral, Porque se o homem for salvo do mal moral, tiene que ser por una obra de Dios. porque tinha que ser por uma obra de Deus. Porque la salvación pertenece a nuestro Dios. Porque a salvação pertence a Deus. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Porque o homem não pode fazer nada por si mesmo para se salvar. Pero Dios quiere mostrarle al hombre Mas Deus quer mostrar ao homem que de todas las formas que Dios usa para atraer al hombre hacia Él, porque Deus usa todas as formas para atrair o homem para si. y Dios quiere mostrarle al hombre, E Deus quer mostrar a ele de todas maneras, de todas as maneiras. quiere mostrarle su amor, Quer mostrar o seu amor. quiere mostrarle su bondad, Quer mostrar sua quiere bondade. mostrar su misericordia. Quer mostrar sua misericórdia. Entonces le habla de una manera suave. Então ele fala de uma maneira bem suave. En los libros de sabiduría, Os livros de sabedoria, cuando él quiere corregir la conducta, la mala conducta del flojo, por ejemplo, quando ele quer corrigir la mala conducta a má conduta, del flojo, del perezoso, do preguiçoso, sim. No le dice, levántate temprano, Ele não fala assim, levanta cedo. sino que él dice, mira perezoso, mira Ele la fala, hormiga, olha, preguiçoso, mira para la as hormiga. formigas. Entonces el Señor le muestra un cuadro comparativo. O Senhor mostra para ele quadro comparativo. Cuando Él quiere que nosotros dejemos de hablar de una manera violenta, Quando ele quer que nós deixemos de falar de uma maneira violenta, porque hablar de una manera violenta es parte del mal moral que hay en nosotros. porque falar com ira ou de forma violenta é parte do mal moral que Quando- está no homem. Cuando se para la carreta, como dicen acá, ¿no? Cuando se para la carreta. Como se empina a carroça. Entonces Dios no quiere que hablemos de esa manera. Deus não quer que o homem faça isso, nem a mulher. Entonces, ¿cómo le habla Dios al hombre para que no hable de esa manera? Então, como é que Deus fala com ele? Dice, como manzana de oro Ele fala, como maçãs de ouro, adornada con plata, com salvas de prata. es la palabra dicha como conviene. É a palavra dita a seu tempo, Amén. ou como convém. Qué hermosa esa forma de hablar. Amém? Que bela essa forma de falar. Qué dulce es escuchar ese consejo. Que doce é escutar esse conselho. ¿A quién no le agrada que le hablen con palabras? A quem agrada que fale com palavras? ¿A quién no le agrada A quem é a pessoa que não se agrada? que le hablen con palabras Que fale para ele com palavras de oro, de ouro, adornada con plata, adornada com prata? palabra dicha como conviene? A palavra dita como convém. Eso es algo muy agradable. Isso é algo muito agradável. Sin embargo, nosotros los seres humanos no sabemos hablar de esa manera. Mas nós, seres humanos, não sabemos falar dessa maneira. Pero ¿cómo se corrige ese mal? Mas como então a gente pode corrigir esse mal? Entonces, Dios no consiguió corregir la conducta del hombre, Deus não conseguiu corrigir a conduta do homem, ni con la ley, nem com a lei, ni con los juicios, nem com juízos, ni con la dulzura. nem com a doçura. ¿Cómo Dios consiguió finalmente Como que Deus então conseguiu finalmente converter el mal del hombre, o mal do homem, derribar el mal del hombre, ganar al hombre? ¿Cómo lo consigue? Como que ele conseguiu ganhar o homem? Él se hace hombre.
Dios se hizo hombre. Deus se fez homem. Él vino en Jesucristo. Ele veio em Jesus Cristo. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesucristo es la vida de Dios manifestada. Jesus Cristo é a vida de Deus manifestada. Dios se encarnó en Jesucristo. Deus se encarnou em Jesus Cristo. Entonces, ahora mirándolo a Él, agora olhando para Ele y recibiéndolo a Él, e recebendo a Ele, y recibiendo a Cristo en nuestros corazones, recebendo a Cristo em nossos es corações, como nosotros podemos experimentar un cambio, quando nós podemos experimentar uma mudança, una transformación, uma transformação, en que de ser hijos de las tinieblas, de ser filhos das trevas, lleguemos a ser hijos de luz. para sermos filhos da luz. Y eso es algo instantáneo Isso é algo instantâneo que ocurre en un momento de nuestras vidas, que ocorre num momento das nossas cuando somos vidas. confrontados con el Evangelio, Quando nós somos confrontados com o Evangelho. el Evangelio verdadero, O verdadeiro Evangelho, que consiste en conocer que consiste em conhecer que Dios juzgó los pecados de la humanidad de todos los tiempos que Deus julgou os pecados da humanidade em todos os y tempos que manifestó su ira en contra del pecador e que se manifestou a sua ira contra o pecador y el juicio que nosotros merecíamos e o juízo que teria que vir sobre nós cayó sobre la persona del Señor caiu Jesucristo. sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Él murió nuestra muerte. Ele morreu a nossa morte. Él sufrió nuestros Ele dolores. sofreu as nossas Él dores. llevó nuestras Ele maldiciones. levou as nossas maldições. Él fue hecho maldito por nosotros. Ele foi feito maldito por nós. Acuérdese que la tierra estaba maldita, Então, você se lembra que a terra estava maldita, que el ser humano está maldito, que o ser humano está maldito, que el diablo está que o maldito. diabo está maldito. Pero ahora Él mismo, el Señor Jesucristo, Agora o Senhor Jesus Cristo, asumió toda la maldición, Ele mesmo assumiu toda a maldição, todo el mal, todo o mal. lo llevó a la cruz del Calvario. Ele levou na cruz do Calvário Toda la ley de Dios que nos condenaba, toda a lei de Deus que nos condenava, todas las transgresiones que habíamos cometido contra la ley de Dios. toda a transgressão que nós tínhamos cometido contra a lei de Deus. Entonces el acta de decretos, dirá la palabra, ¿no? El acta de los decretos que nos era contraria, Os decretos que nos eram com os mandamentos que nos eram contrários, los llevó a la cruz. Ele levou na cruz. Todo el juicio de Dios Todo o juízo de Deus cayó sobre la persona del caiu Señor sobre a Jesucristo. pessoa do Senhor Jesus Cristo. En aquella hora del sufrimiento, E naquele momento de Él sofrimento, dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ele disse: a minha alma está triste até a morte. No hay nadie que haya experimentado una amargura más grande, Ninguém experimentou uma amargura tão grande, porque Jesús no era un hombre cualquiera. porque Jesus não é um homem qualquer. Era un hombre, Era um homem, pero no era un hombre común. mas não era um homem comum. Era el hombre más extraordinario que ha existido. É o homem mais extraordinário que já existiu. Porque Jesucristo no es un hombre divinizado, Jesus Cristo não é um homem divinizado, ni es un Dios humanizado. e nem é um Deus humanizado. Jesucristo es Emanuel. Jesus Cristo é Emanuel. Emmanuel, Es Dios con é nosotros. Deus conosco. Se necesitaba más que un hombre para salvarnos. Era necessário mais que um homem para nos salvar. Tenía que ser un hombre que al mismo tiempo es Dios. Tinha que ser um homem que ao mesmo tempo fosse Deus. Es Dios hombre y hombre Dios. Deus homem, homem Deus. Es completamente humano y completamente divino. É completamente humano e completamente divino. Es Dios manifestado en carne, É Deus manifestado em carne, que vino para hacerse cargo de nuestro dolor, que veio para tomar as nossas dores, de todo nuestro sufrimiento. de todos os nossos sofrimentos. Y nuestra condición era por causa del justo juicio de Dios. E a nossa condição era por causa do justo juízo Y de cuando Deus. Él está frente a esa copa imaginaria, Quando ele estava diante desse de esa copa imaginaria, el vaso, el cáliz, o cálice imaginário, Él no tenía un cáliz en su mano. ele não tinha um cálice na sua mão. ¿Qué era ese cáliz? O que era o cálice? Si pase de mí este cáliz, Passa de mim esse cálice. no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Não seja como eu quero, mas como El tu queres. pecado entró, el mal entró por la desobediencia de un hombre. O mal entrou por causa da desobediência de um homem. La muerte entró por la desobediencia de un hombre. A morte entrou por causa da desobediência de um homem. Pero la salvación, la vida, Mas a salvação, a vida, entraría por la obediencia de otro hombre. entraria pela obediência de outro homem. Entonces el Señor está ahí luchando consigo mismo. Então o Senhor estava ali lutando com ele mesmo. Porque como hombre Él está sintiendo el peso de ese sufrimiento que va a experimentar en la cruz. Porque ele como homem estava
estaba sufriendo. Sofrendo nele mesmo o peso que ele ia sofrer naquela cruz. El odio de Dios contra el pecado caería sobre él. O ódio de Deus contra o pecado estava caindo sobre ele. Y él iba a quedar separado de Dios. E ele ia se tornar separado de Deus Pai. Eso fue lo que dijo en la cruz. E isso foi o que ele disse na cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deus meu, por que me abandonaste? El sufrimiento de Cristo es el sufrimiento más grande que hombre alguno haya O experimentado. sofrimento de Cristo foi um sofrimento maior que qualquer homem pode experimentar. Porque tal vez no, todos nosotros tendríamos que decir que merecemos morir. Nós temos que dizer que nós merecemos morrer. Pero Cristo no merecía morir. Mas Cristo não merecia Él morrer. era la persona más digna Ele era a pessoa mais linda. y nunca cometió ningún pecado. Nunca cometeu nenhum pecado. Pero en la cruz Él llevaría todos nuestros pecados. Mas na cruz ele levaria todos os nossos pecados. Y entonces Él sufriría el castigo Ele sofreria ali o castigo de Deus sobre y ele. Dios se apartaría de Él. E Deus ia se apartar dele. Y entonces el Señor entraría en el infierno, en las mansiones de la muerte, E o Senhor iria para as mansões da morte, para o inferno, para destruir por medio de la muerte para destruir por meio da morte al que tenía el imperio de la muerte. aquele que tinha o império da morte. La profecía decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Ó morte, aonde está? Oh muerte, yo seré tu muerte. La profecía decía, Sim, un profeta. estou querendo me No, acordar. Oseas parece que era. Aonde está, ó morte, ¿Dónde? o teu aguilhão, Tu vitória. tua vitória? Claro. Así que Satanás, que es el mal sobrenatural, Satanás, que é esse mal sobrenatural. hemos hablado del mal moral, Nós temos falado do mal moral, el mal natural, mal natural el mal moral, el mal sobrenatural. e o mal sobrenatural. El mal sobrenatural, O mal sobrenatural, que es la obra de Satanás y todos sus demonios, que é a obra de Satanás e todos os seus demônios, va a emplear su arma más poderosa vai criar a sua arma mais poderosa para ir en contra del Hijo de Dios, para se levantar contra o Filho de Deus, para cometer el más grande asesinato para cometer o maior assassinato en contra del hombre más santo y más justo. contra o homem mais santo e mais justo. Pero esa misma arma de Satanás, Mas através dessa mesma arma de Satanás, Dios convierte el mal Deus converte esse mal en su propio mal, em seu próprio mal, de tal manera de tal maneira que el mal que o mal quedó más mal que nunca, é o maior mal. porque el mal que era el mal más terrible, que es la muerte, Esse mal mais terrível que era a morte fue vencido por la misma muerte del Hijo de Dios. foi vencido pela morte do Aleluia! Filho de Deus. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus. El mal está vencido, O mal está vencido. la muerte está A vencida, morte está vencida. el diablo está O vencido. diabo está vencido. La muerte no pudo retener a Jesucristo A morte não pôde deter y Jesus. se levantó en gloriosa Ele resurrección levantou em gloriosa y ressurreição subió a los e cielos subiu aos céus. y recibió corona de honra y gloria. Ele recebeu uma coroa de honra e de glória. Él fue entronizado Ele en los foi cielos, entronizado nos céus. declarado Señor y Cristo. Declarado Senhor é Cristo. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios Há homem assentado à direita de Deus. y esa es la garantía de la victoria de Dios sobre el mal. E essa é a garantia da vitória de Deus sobre o mal. Y aquello que era lo peor de lo peor, Aquilo lo más malo, que parecia ser o pior, sirvió para mostrar la gloria de Dios. serviu para mostrar a glória de Deus. ¿Por qué Dios permite el mal? Por que então Deus permite o mal? Para mostrar su gloria. Para mostrar a sua glória. ¿Usted cree que habríamos conocido algo de la gloria de Dios si no existiera el mal? Você acha que nós poderíamos conhecer alguma coisa da glória de Deus se não existisse o mal? ¿Por qué existe el mal? Por que existe o mal? Porque Dios quiso glorificar a su Hijo. Porque Deus quis glorificar o seu Filho. Porque no hay gloria sin cruz. Não há glória sem cruz. Porque el camino a la gloria es el camino de la cruz. Porque o caminho da glória é o caminho da cruz. Entonces, para usted, mi hermano y hermana, Mas então, para você, meu irmão e minha usted irmã, nunca tenga como cosa extraña nunca tenha como coisa estranha. estar pasando por padecimientos. Você está passando por sofrimentos. Usted no piense que eso es algo extraño que le acontece. Não pensa que isso seja algo estranho que esteja acontecendo com você. Porque Dios nos puso en este mundo
Porque Deus nos pôs nesse Un mundo. mundo lleno de maldiciones. Um mundo cheio de maldições. Donde el mal está fuera de nosotros. O mal está fora de nós. Y el mal está aquí dentro de nosotros O también. mal também está dentro de nós. Pero ahora hay una gran diferencia. Mas agora há uma grande diferença. En los que hemos creído en Cristo, Nós que cremos em Cristo, tenemos el poder de la vida de Dios, nós temos o poder da vida de de Deus. esa vida que venció la muerte, Essa mesma vida que venceu a morte. esa vida indestructible, Essa vida indestrutível. esa vida eterna, Essa vida eterna. que la muerte no la pudo retener, Que a morte não lhe pôde deter. esa misma vida, Essa mesma vida. esa supereminente potencia de Dios, Essa sobreexcelente potência de Deus. esa grandeza Poder de del Deus. poder de Dios, Essa grandeza do poder de que Deus. venció la muerte por medio de la muerte, Que venceu a morte por meio da morte. esa vida Essa vida está dentro de ti. está dentro de você. Y esa vida E essa vida es la que vence el mal que está dentro de nosotros. é a que vence o mal que está dentro de nós. Por eso nosotros somos más que vencedores. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por meio daquele que nos amou. Mañana veremos otro aspecto. Amanhã nós vamos ver outro aspecto. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Por que que os filhos de Deus sofrem? ¿Por qué Dios nos cambió de la muerte a la vida? Por que que Deus nos tirou da morte para a vida? Pero todavía como cristianos seguimos sufriendo. Mas por que então, sendo cristãos, ainda seguimos sofrendo? Vamos a oír grandes cosas. Vamos ouvir grandes coisas. ¿Por qué Dios permite el mal? Por que que Deus permite o mal? Ya esta noche hemos escuchado una gran parte. Mas nessa noite nós já escutamos uma grande parte Y podemos tener una respuesta. e que nós já podemos ter uma resposta. Y podemos encontrarle sentido al mal. E nós já podemos encontrar o sentido do mal. Porque hermanos, Porque, irmãos, si Dios no existiera, porque se Deus não existisse, el universo no tiene sentido. o universo não tem sentido. El hombre, la vida del ser humano no tendría sentido. A vida do ser humano não teria sentido. Y la moral, A moral, la ética y moral, a ética e a moral no tendría sentido. não teria sentido. La moral tiene sentido. A moral tem Y sentido. la vida del hombre tiene E sentido. a vida do homem tem sentido. Y el universo tiene sentido. E o universo também tem sentido. Tan solo porque Dios existe. Tão somente porque Deus existe. Porque Dios es real. Porque Deus é real. Entonces nuestra vida, Então, a nossa vida, Dios le ha dado consistencia, Deus tem dado le ha consistência, dado valor, tem dado valor, le dio significado lhe deu significado y le dio propósito. e lhe deu propósito. Entonces el Señor nos ha dado E, então, se o Senhor nos tem dado consistencia, consistência, valor, valor, significado significado y propósito. e propósito, Gloria a Dios. glória a Deus, Gloria al Señor. glória ao Senhor. Estemos de pie para orar al Vamos Señor. ficar em pé, irmãos, para orarmos ao Senhor. Señor, te damos gracias Senhor, te damos graças, porque ahora podemos entender un poco más porque agora nós podemos entender um pouco mais. por qué tú nos has permitido vivir en este mundo Por que que o Senhor tem nos permitido viver nesse mundo, rodeados de tanto mal. rodeado de tanto mal. Pero no solo está el mal, Mas não só está o mal, estás tú. está tu também. Y tú eres poderoso. Tu estás e tu és poderoso. Es verdad que el mal que existe es grande, É verdade que é grande o mal que existe, pero también más grande que el mal eres tú. mas maior que esse mal é o Senhor. Y esta noche podemos descansar, Então, nesta noite, nós podemos descansar, que el mal está vencido que o mal está vencido y que la vida que tenemos e a vida que temos es una vida victoriosa. é uma vida vitoriosa. Señor, queremos aprender más de ti. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Permite que mañana Então, amanhã, Senhor, tu palabra Tua palavra pueda darnos otro enfoque possa nos dar outro enfoque, que nos ayude que nos ajude a valorar a valorizar ese valor que tú le diste a nuestras vidas, esse valor que o Senhor nos deu para a nossa vida. a comprender por qué tú tienes las cosas de esta manera, Por que que o Senhor tem as coisas desta maneira? de dónde las traes, de dónde traes las cosas, Da onde o Senhor traz as coisas, a dónde están en este momento aonde está nesse momento y hacia dónde nos llevas. e aonde o Senhor quer nos levar. Podemos ver con claridad Nós podemos ver que contrariedade, tu Padre
que tu, Pai, has reunido todas las cosas en Cristo. que o Senhor tem reunido todas as coisas em Cristo. Y por eso hoy día nosotros E por isso, nós ponemos nuestros ojos en Cristo. nós queremos colocar os nossos olhos em Cristo. Amén. Amém. Sigan orando, hermanos.